Aqui eu tô aqui. Ricardo Stabolito, time que tem Félix, Torres e Kaká não pode ser levado a sério. Essa é uma questão do Corinthians, né? Não tem nenhum zagueiro que fala, putz, esse aqui é o zagueiro, cara, irrepreensível do Corinthians, né? Todos têm alguma questão, né? Manda o Coronado embora, dá pra trazer 3. Exatamente. Mas não é? Gustavo Henrique... Você não acha que com tanta dívida o Corinthians já tem um time bom demais para a situação Tem, mas eu financeira? acho muito. Eu falei isso toda a realidade do Corinthians. O Kaká é a realidade do Corinthians. O que na realidade é Depay, é um reserva de 2 milhões. Sim. Isso que não é a realidade do Corinthians. Tem então, assim, quando as razão. pessoas questionam isso, ontem eu vi transmissão, não, mas não sei o que e tal, porque não pode ter esse time. Não pode não. Não pode mesmo ter esse time. Em tese não pode ter esse time. Não poderia ter esse time. Não poderia ter. E é caro pelo que produz, esse é o ponto. Exato. Também porque eu acho que o trabalho da comissão técnica é um trabalho muito aquém. Esse time poderia jogar mais. A gente está falando aqui da conveniência. Não, agora é brasileiro. Não, mas uma Libertadores. Agora é brasileiro. brasileiro. Está muito fácil vender qualquer narrativa hoje em dia. A torcida está comprando, infelizmente. Fácil, né? É muito fácil para quem está lá e é muito... Eles compraram o discurso do Kaká. É isso. Compraram o discurso do Então, Kaká. é isso que o Mauro falou, que eu estava falando antes. Isso, né? O Mauro definiu até melhor. É o seguinte, o Corinthians é um time que arruma justificativa pronta. Tem justificativa pronta para qualquer tipo de resultado. Se ganhar, estamos nessa aqui. Perder ali, vamos só priorizar aquela. Então é um time de justificativa. Isso, é boa definição. Daqui a pouco a gente fala isso no ar também, na TV, já que a gente está falando aqui no YouTube. O Wilson Yamauchi, concordo com o Casagrande, tá aí. E o Maurício Vilas Boas fala, a única chance de título do Corinthians é na Sula, e mesmo assim muito pequena. O Corinthians tem um elenco caro, mas que o valor não corresponde à qualidade. É o que você falou aqui, né, Danilo? Exato. É o complemento do que o Mauro falou. A gente estava falando disso. Não é a questão se pode ou não pode. Não deveria ter esse time. Mas considerando o que tem, produz pouco com a terceira folha salarial. E, de novo, é o que você falou, o Coronado. Se o Coronado sai, se o Corinthians quiser continuar com esse nível de investimento, tira o Coronado, transforma em 3 zagueiros. Deveria não, deveria tirar o Coronado e não contratar ninguém, para poder pagar o que deve. Mas já que não vai fazer isso... Até porque você tem um jogador lá, se ele der 3 passes para gol, você tem que pagar 2 milhões pro cara. Ou o Memphis, que é campeão... Então, e não sei o que. se é campeão, ganha 95% do prêmio. Então... Ó o Rui Francisco aqui, ó. Está assistindo direto de Pinhal Novo, em Portugal. Job Rotation. Boa. Estamos voltando. Sexta-feira, surpresas no posse. É viu? isso. Voltamos, hein, com o All News Esporte aqui na sua TV. Estamos em várias operadoras. Consulte a sua operadora se você não está aparecendo na TV, o canal All. E é o seguinte, olha quem está aqui. Mauro César Pereira e sua camisa espetacular do Motorhead. A gente estava falando no intervalo, Mauro, ainda sobre o Corinthians. Dá só seu pitaco aí para a gente mudar de assunto. Que você estava falando sobre... Primeiro que a torcida tem engolido todas as justificativas do Corinthians e que o time é bom. Não poderia nem ser tão bom pelo que deve o Corinthians. Se você raciocinar de forma bem objetiva, o clube não deveria ter esse elenco, que é um elenco caro para a realidade financeira do clube. Isso é uma obviedade. Mas, já que tem esse time, deveria produzir mais. Eu acho que não produz, porque o trabalho dos dias, né, pai e filho, é um trabalho aquém. Né? É só você lembrar o que foi o Corinthians na final do Paulista. Aí foi campeão, então ninguém praticamente discute a qualidade do jogo. Gente, o time não sai jogando. O time não sai trocando 3 passos. Ligação direta, bola rifada. Não, vamos defender o 0-0. É muito pouco pela qualidade dos jogadores, de muitos, né, dos que ali estão. Então poderia produzir mais. Aí o Corinthians meio que encomenda uma eliminação, né? O resultado ontem foi até, acho que justo, o segundo tempo foi melhor, mas se o Huracão vence o Racing, depois ele recebe o América. Isso. Então ele pode ir para 9. Então ele já encaminha a classificação, o Corinthians fica numa situação difícil, como já esteve ano passado, depois se classificou. Mas se for eliminado, muito claramente está pronto o discurso. Não, a nossa prioridade é o brasileiro. Claro. Não, depois é a Copa do Brasil. Tá, peraí, então já ganhamos o Paulista. Calma aí, não é bem assim. E você vai acumulando, no caso específico da Sul-Americana, se acontecer, né, fracassos internacionais. O que não é bom para o clube, né? Claro, né? Evidente que não, né? Porque a gente despreza muito aqui o Sul-Americano. Você vê o jogo de ontem, todo mundo mobilizado para aquilo. Você viu o que aconteceu na Argentina? Estudiantes e Universidade de Chile. Isso. Eles venderam 2.500 ingressos para os chilenos, ainda teve um quebra-pau, porque foram vários e vários chilenos sem ingresso querendo entrar no estádio. E o time tomou um gol com 1 minuto e pouco, 2, e virou o jogo logo no começo, e ganhou de 2-1, já tinha vencido o Botafogo. Ou seja, as competições sul-americanas, no caso é a Libertadores, elas movimentam as pessoas, mesmo quando é sul-americana. Não é a Libertadores, mas, cara, as pessoas se mobilizam, vão para o jogo e tudo. Perder a rota, cara, eliminação. Você não pode tratar isso com naturalidade. Se você perde, ok, paciência, não tem jeito. Mas o que a gente está acompanhando no Corinthians é o seguinte: não, Universidade Central, foi um sufoco. Não, mas classificou. Peraí, gente, era um time quase amador.
Aí vem o Barcelona, 3-0. Pô, mas na volta quase que deu. Quase nada. O segundo gol já foi na parte final do jogo. Não é que o Corinthians flertou com o terceiro gol e tal. Não foi bem isso. Não, mas lutou. Ah, não pode... Hoje, a frase do dia foi assim, da noite ali. Hoje não pode nem reclamar. Por que não? Porque venceu, mas o outro jogo foi 3-0. O Memphis perdeu um gol quando estava 1-0, cara a cara com o goleiro. Ah, não, você normaliza outro fiasco internacional. E agora mais um. Sabe qual é a frase que define o que você está falando, que o jogador gosta de dizer, principalmente em final de campeonato? Fizemos a nossa parte. Cara, você joga 38 rodadas, né? Você perde 300 jogos, aí você está quase caindo, aí a última rodada você ganha, e aí na entrevista o cara fala assim, fizemos a nossa parte. Não, você não fez parte nenhuma. É uma coisa que... Sua parte não é um jogo. Agora o Barcelona igual aquilo, que o Mauro falou. Não, hoje não pode reclamar. Claro, vocês tomaram 3-0 lá no primeiro jogo, não fizeram parte nenhuma, foram eliminados da Libertadores. Até o comportamento do adversário está condicionado pelo resultado do outro jogo. Ele está com uma vantagem muito grande. Mas o próprio técnico do Corinthians, quando aborda esse tipo de assunto, ele fala o quê? Não, tiramos o time do rebaixamento. Gente, desculpa, com o elenco que o Corinthians formou no ano passado, brigar pelo rebaixamento era algo inaceitável. Sair do rebaixamento, mesmo sem o Memphis Depay, era obrigação. Ele deveria ter vergonha de falar, não, tiramos... Não, isso era obrigação, cara. Como foi o ano anterior com o Vasco também, que ele escapou, sabe-se lá como. Então você vê que são várias situações que vão sendo minimizadas. O time deveria produzir mais. Mas ontem eu achei que não foi feio, não. No contexto, no pacote, segundo tempo, né? Pelo segundo tempo foi até uma participação digna.